Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje nós iremos meditar sobre chamado. Normalmente o Senhor nos anuncia antes de começarmos a trabalhar, bem antes, né? E chega a nos surpreender. Assim foi com Davi. Davi, ele foi ungido rei ainda moço. Ele não poderia imaginar que demoraria tantos anos, demorou tantos anos para ele assumir o trono e ele passou por muita coisa até ele chegar lá. Mas o Senhor o conduziu. José teve sonhos, moço, que representavam que ele governaria, que ele teria uma posição alta. E assim foi. Mas ele passou por um longo processo. O Senhor o exaltou no tempo certo e usou ele para o bem de todos, para que toda aquela terra, não só a terra do Egito, mas também as vizinhas, não morressem de fome. Deus nos chama bem antes, quando a gente ainda nem acredita que como que Deus pode fazer algo assim por meio de mim, por meio da minha vida, porque não é sobre nós. Eu sempre digo isso aqui, não é sobre nós, é sobre o Senhor. E Ele escolhe aquilo que para o mundo é loucura. Ele escolhe os pequeninos, para mostrar que não é sobre nós, que é sobre Ele, o poder dEle em nossa vida. A glória dEle é tudo sobre o Senhor. Amém? Então vamos falar sobre o chamado em João, capítulo 2, ali no casamento em Caná, quando Jesus Cristo fez o primeiro milagre, né? Que ele transformou a água em vinho. Ele fez um primeiro sinal ali. Vamos ver. Em João capítulo 2, no versículo 1 diz: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. O Senhor Jesus é Senhor, Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Naquele tempo ele já tinha consciência, tanto que quando ele era um menino, né, de apenas 12 anos, que eles se desencontram, os pais, e ele estava no templo. Quando os pais voltam o caminho, voltam ao templo, Jesus pergunta: olha, eu não deveria estar na casa do meu pai? Onde eu estaria? Na casa do meu pai. Jesus desde mocinho já sabia que ele era o Filho de Deus, e ele sabia porque o Espírito Santo foi derramado sobre ele, ele tinha comunhão com Deus e o Senhor se revelava a ele. Ele sabia tudo que ele passaria. Só que eu acho interessante que ele diz aqui para a mãe dele: ainda não é chegada a minha hora. Mas chegou, tanto que ele começou ali os sinais. Quando chega a hora, essa é a minha questão hoje. Para cada um de nós pensar, é uma questão que eu penso também. Quando chega a sua hora, quando chega a minha hora, quando chegou a hora de Jesus, quando chegou a hora de Davi, a hora de José, como eles perceberam? Nós precisamos estar ligados no Espírito Santo de Deus, para perceber quando é chegada a hora, quando esse tempo muda, porque o tempo muda. E a minha oração hoje é para que cada um de nós perceba o tempo de Deus, quando é chegado o tempo daquilo que Ele te prometeu, e te conduziu, porque uma promessa vem junto com uma, responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos dá. Hoje eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus nos dê essa percepção de quando é chegado o tempo. Querido Deus, amado Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor trará aqui pessoas que estão esperando o cumprimento de promessa. Se o Senhor falou, o Senhor fará. Senhor, nos ajuda a perceber o tempo certo,
quando é chegada a hora. Que a gente não fique distraído com as coisas desse mundo. Uma das armas do inimigo, eu tenho percebido, é a distração. E a gente pode perder o tempo que foi determinado pelo Senhor, para que possamos começar a andar na promessa, andar fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. Porque existe um caminho, e o caminho é Jesus. E precisamos estar no Senhor para dar frutos. Precisamos estar no Senhor. Eu te peço, Pai, ajuda cada um dos meus irmãos, me ajuda, Senhor, também, a entender o tempo determinado, a hora certa. Nos ajuda, Senhor, a nos mover segundo a Tua palavra. Confiar na palavra que o Senhor nos disse, assim como Abraão, que saiu do meio da casa, da parentela dele, por meio de uma palavra do Senhor. E ele obedeceu, porque ele o ouviu e creu. Que possamos, Senhor, obedecer a Tua voz, ouvir e crer e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Abraão, ele creu. E pela voz de Deus ele obedeceu, exceto por um ponto. Ele levou um dos parentes com ele. Mas aí isso lá na frente deu um pouquinho de confusão. Que você possa seguir cada direção que Deus te dá. Não apenas metade da direção, mas cada direção que Deus te dá. Se for difícil lembrar, anote, para você não esquecer, e busque seguir a direção que Deus te deu, ainda que tenha sido há muitos anos atrás. De repente você saiu dessa direção, volte para ela. Para Deus dar o próximo passo, a próxima direção que você deve ir, você precisa andar segundo a palavra que Deus já te deu. Amém? Fica na paz de Cristo, que essa palavra te abençoe, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo te abençoe, te livre de todo mal, cubra a tua vida e a tua casa com o sangue dele, onde o mal e a morte não podem entrar. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. É isso. Se essa palavra te abençoou, compartilhe. Se você puder, curta esse vídeo para chegar a mais vidas. E até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.